Abra sua Bíblia nesta noite, no livro de Marcos, capítulo de número 11, versículo de número 20 ao 24. Abra sua Bíblia no livro de Marcos, capítulo 11, versículo 20 ao versículo 24. Amém, meus irmãos? Marcos, capítulo 11, versículo 20 ao versículo 24. Vamos fazer uma breve meditação na palavra. Logo após nós estaremos orando e crendo que Deus tem milagre para nós. A Bíblia no livro de Marcos, capítulo 11, versículo 20 diz assim: E passando eles pela manhã, viram que a figueira secara desde a raiz. Então Pedro, lembrando-se, falou: Mestre, eis que a figueira que amaldiçoaste secou. Ao que Jesus lhe disse: Tendes fé em Deus, porque em verdade vos afirmo, se alguém disser a este monte, erga-te e lance-te no mar, e não duvidar no coração, mas crer que será o que diz, e crer o que fará o que diz, assim será com ele. Por isso vos digo que tudo quando orardes, pedides e credes recebestes, e assim será convosco. Eu gostaria de repetir o versículo 24. Por isso vos digo que tudo quanto em oração pedirdes, credes que recebestes, e assim será convosco. Nesta noite eu gostaria de brevemente fazer esta meditação. Eu queria falar sobre o poder da fé. É isso mesmo, o poder da fé. A fé é uma arma que nós, crentes, temos. Muitas vezes nós não sabemos utilizar. Esta passagem aqui, muito conhecida, que acabamos de ler, a Bíblia fala que Jesus havia amaldiçoado uma figueira, e no dia seguinte ele passava ali perto da figueira juntamente com seus discípulos, e um dos seus discípulos lembrou que Jesus havia amaldiçoado para que secasse. Então Pedro, o seu discípulo, lembra do que aconteceu. E Jesus, ele usa uma metáfora, Jesus usa uma analogia. Se você dizer a este monte, erga-te daqui para acolá, e crer e não duvidar no coração, isso será. Aí ele usa o exemplo, ele chama para a oração. E é isso que eu quero falar nesta noite. Muitas vezes nós não recebemos aquilo que nós pedimos, porque na verdade existe dúvida nos nossos corações. Muitas vezes as nossas orações elas não são respondidas, ou até mesmo não acontece aquilo que nós estamos buscando, porque muitas pessoas têm orado com dúvida, ou até mesmo a pessoa ela tem pedido oração, ela tem enviado os seus pedidos, mas na verdade ela não tem certeza, ela não crê que isso pode acontecer. Então nesta noite, meu irmão e minha irmã, eu gostaria que você, a partir de hoje, quando você orar, quando você encaminhar os vossos pedidos de oração, creia que Deus tem poder de responder a sua oração. Então, se você está lutando por uma causa impossível, se você está clamando, orando por alguma coisa que aos seus olhos humano está perdido, não tem mais solução, creia que Deus pode fazer isso. Jesus mesmo disse: quando orardes, credes receber. Então, para que eu receba, eu preciso crer. E eu preciso afastar toda dúvida no meu coração. Eu preciso deixar de lado toda dúvida. Por exemplo, vamos imaginar que alguém que está me vendo agora nesta noite, através dessa live, recebeu um diagnóstico do médico dizendo assim: a sua doença não tem mais cura. A tendência é que o desânimo venha ao nosso redor. A tendência é que nós passamos a andar desanimado, desacreditado, sem saída, sem solução. Mas quando o médico, a medicina diz que não tem jeito, nós sabemos que existe um Deus que pode curar. Então a minha fé faz eu enxergar deste jeito.
E é através da minha fé em oração e crendo que Deus é poderoso para fazer e que seja feita a sua vontade, isso pode acontecer. Então eu creio que através da oração nós podemos alcançar o impossível. Eu creio que através da oração a doença incurável pode ser curada. Eu creio que através da oração a porta que está fechada, ela pode se abrir. Eu creio que um lar que está destruído, sem ânimo, eu creio que Deus, através da oração e através do poder da nossa fé, tudo pode mudar. Porque o nosso Deus ainda é o Deus do impossível. O Deus que nós servimos é o Deus que opera milagres e maravilhas. Então, nesta noite, o que nós devemos acreditar? Nós devemos crer que Jesus é Senhor e que Jesus é poderoso. Então, nesta noite, este momento de clamor, que alguns meses de sábado e de domingo, de sábado e de quarta-feira que nós estamos nos reunindo aqui para orar, não é mais um cumprimento da agenda da igreja. Pelo contrário, é um momento para que nós possamos exercitar a nossa fé. Porque nós estamos precisando exercitar a fé. Nós precisamos nos apoiar na fé. Porque nós estamos vivendo dias difíceis, dias trabalhosos. Esta pandemia que assolou o mundo e atingiu a nossa nação, ela deixou estrago econômico, deixou estrago nas empresas, vidas foram ceifadas, pessoas ficaram doentes, estão com sequela. E é o momento que nós precisamos estar orando para que Deus abençoe a nossa vida. É o momento que nós temos que clamar a Deus, porque quando faltar a nossa sabedoria, quando faltar os nossos recursos humanos, onde a nossa mão não chegar, chega a mão de Deus. Então, nesta noite, meu irmão e minha irmã, eu convido você para exercitar a sua fé. Eu convido a você, meu irmão e minha irmã, para que você coloque a sua fé em prática nesta noite. A fé é como um músculo. O músculo, para que ele não venha atrofiar, ele precisa ser exercitado. Então a nossa fé precisa de exercício. O poder da fé, ela só se manifesta naquele que se exercita. Então nesta noite, como a Bíblia mesmo nos recomenda, quando orardes, credes e receberás. Então nesta noite, a minha recomendação aos irmãos é que os irmãos creiam naquilo que você está pedindo. Pode ser algo impossível, pode ser algo que você fala, não tem jeito, eu não sei o que fazer, eu não sei a quem recorrer. Mas nesta noite, una sua fé com a minha. Vamos orar ao Deus Todo-Poderoso e Deus vai responder a nossa oração. Sabe por quê? Porque Deus tem prazer em nos ouvir. Deus tem prazer em abençoar o seu povo, a sua igreja. O problema é que muitas vezes nós não cremos como deveria. Que Deus vos abençoe e vos guarde. Guarde esta palavra no seu coração. Quando orardes, credes e recebeste. Exercita a sua fé nesta noite, em nome de Jesus.